de n números tomados R a R. En particular, nós temos que, se tomamos a dimensão do espaço das n formas alternadas, isto vai ser a combinação de n números tomados n a n, a dimensão é 1. Tá certo? Visto de outra maneira, que coisas são as n formas, um elemento, o que é um elemento deste espaço? Aqui quem tem dimensão n é o E, tá certo? Então isso aqui é uma forma multilinear em n vetores, tá certo? Com valores reais, né? É uma forma multilinear em cada um desses vetores. Mas cada um desses vetores, na realidade, se expressa como uma combinação de expressados nesta base, tá certo? Então, cada um desses vetores, na realidade, é um vetor com n componentes, não? Então, isso significa que a matriz AIJ é uma matriz n por n. E que isto pode ser interpretado como os valores tomados numa matriz, tá certo? É a matriz V1, Vn, onde nós tomamos o vetor A1 é A1, A11, A12, A1n, etc. A21, A22, A2n. E aqui a N1, a N2, a NN. Então, cada um destes, o V1 tem estas componentes. Tá certo? Então, na realidade, essa F pode ser interpretada como uma aplicação nas matrizes N por N, com coeficientes reais, né? Isso aqui pode ser interpretado como uma aplicação a valores reais, definidas nas matrizes, e que é multilinear nas colunas. Tá certo? Porque as colunas são, cada um destes é um vetor coluna. Tá? Muito bem. Então, se nós olharmos para esta base que estamos fixando aqui, E1, N, base de E, não? E pode ser identificado com Rn, evidentemente. Então, para essa base, nós temos um EI, tá certo? Associado, se tomamos I como conjunto de pontos 1, 2, N, tá certo? Lembra que
los elementos de base eran tomados, asociados a R números diferentes. Entonces aquí son N números diferentes, só pueden tener esa distribuição, só pueden ser esses. E então a esse I nós temos associados um E barra I. Tá certo? Que no valor E1 N toma o valor 1. Tá certo? Então, quem é esse vetor E1 EN visto como matriz? E1 EN visto como matriz vai ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, é a matriz identidade. Tá certo? Então, esse E barra I não, é o determinante da matriz A. Tá certo? Então, o determinante passa a ser definido como uma função multilinear alternada nas colunas, nas suas colunas, tá certo? Então, esse é um exemplo de uma função alternada, não? E vocês podem, com esses argumentos, mostrar coisas do tipo, não é? Que um conjunto de vetores V1, Vn é linearmente independente. Se a função determinante, isto entendido como uma matriz, né, é diferente de zero. Tá certo? Bom, isso é realmente uma observação que pode ser provada facilmente. Não é? Se vocês têm se V1 e Vn são linearmente independentes, definem uma base, né? Uma base de Rn ou de E, tá certo? Então, da maneira como a gente associa a base canônica o operador E barra I, então para essa base é possível associar um operador. Digamos que esse é o conjunto de índices, é possível associar um operador VI, que é uma forma alternada, e tal que no vetor V1, Vn, isso aqui é diferente de zero, não? Na realidade, como este espaço de formas alternadas tem dimensão 1, então esta VI difere da canônica, que nós chamamos de E barra I, por um certo fator diferente de zero. Afinal de contas, são duas bases, tá certo? Então, o VI acaba sendo, podemos então tomar o determinante de V1, Vn é igual, por definição, ao E barra I aplicado ao vetor V1, Vn. Essa é a função determinante, tá certo?
mais o E barra I é igual a 1 sobre alfa do VI aplicado ao V1 VN. Isso aqui é diferente de zero, por definição, tá certo? Então, isso significa de que se são linearmente independentes, então o seu determinante é diferente de zero. Reciprocamente, se o determinante é diferente de zero, então eles são linearmente independentes, né? ¿Por quê? Porque se procedemos por absurdo e supomos de que o Vn é de fato linearmente dependente do Vn dos VIs até n-1, tá certo? Se são linearmente dependentes, né? Estamos querendo provar que esse conjunto é linearmente independente se o determinante é diferente de zero. Então, estamos supondo que são linearmente dependentes, então a função determinante aplicado a V1 a Vn pode ser escrito como a soma de I igual a 1 até n-1 dos AIs determinante de V1 até algum VI. Tá certo? Quando tomamos aqui as somas, V1, V2, isso vai aparecer aqui. Mas aqui também vamos ter um VI. E como a função determinante é alternada, isso significa de que esse determinante é nulo. Muito bem, então, essa função determinante, trazida à tona como uma forma alternada, ela nos permite também definir um produto alternado. Então, se nós temos F1, FR, aplicações lineares no espaço vetorial E, então o produto alternado F1, FR vai ser uma R-forma alternada. Aqui, de fato, são formas. Certo? Se definida por aplicado a um vetor V1 VR, vai ser o determinante da função FI VJ e J de 1 a R. Tá certo? Muito bem. Então, esse é o produto alternado. Eu não vou entrar em maiores considerações sobre as propriedades deste produto alternado, mas apenas observar o seguinte, de que no caso, né, se os EI1, EI2, etc., né, com I1 menor que I2
menor que IR, ¿no? Barra. Nós já sabemos que definem uma base desculpa. Não foi assim. Para cada conjunto de índices contidos em N, né? R números diferentes ordenados, nós definimos essas formas, não? E sub I, com as propriedades 1 e 2 que foram escritas aqui, as quais compõem uma base das R formas alternadas do espaço vetorial E, tá certo? Muito bem. Então, se a base que nós tomamos é a base canônica de Rn, né? Tem uma dual, né? Que chamamos E barra 1 e barra N. Então, o que pode ser verificado é uma propriedade importante, é que, de acordo a esta definição de produto alternado, de fato, nós temos que esta aplicação E barra I, associada a este conjunto de índices, é de fato o produto alternado de EI1, EI2, EIR. Tá certo? Então, dessa maneira, nós temos que a base, no caso das aplicações lineares, multilineares de RE, nós temos uma base formada por todos os produtos tensoriais, dessa forma em que nós podemos eventualmente ter até repetições, tá certo? Já o espaço de formas alternadas terá uma base expressa nesses produtos, mas toda vez que os índices sejam diferentes. Bom, eu deixo para vocês a leitura disso que está muito bem feito no livro, a verificação dessas propriedades. Mas isso é importante porque, esse produto é importante porque já permite as formas explícitas das R formas alternadas em termos desta base, tá certo? Para todos os efeitos, quando se trata do Rn, vocês lembram de que isto aqui, o E barra I1, ele pode ser chamado também de DXI1, não? E então, o que vai acontecer é que estes elementos, não,
serão, com esta ordenação, serão os elementos que formam a base das formas alternadas, das R-formas alternadas em Rn. Tá certo? Então, uma forma diferencial vai se expressar em termos desta base por meio de coeficientes, não? Que dependem do ponto, não? E então isso já é o que se determina uma R-forma alternada em Rn, certo? Então esse é o objeto que nós queremos integrar. Continuamos na quarta.